Tumor de pâncreas. Toda vez que escutamos essa palavra, gera muito temor. Eu compreendo isso. O principal tumor de pâncreas, o principal câncer pancreático, é um câncer chamado adenocarcinoma, que causa temor porque há uma dificuldade do diagnóstico inicial. Quando conseguimos diagnosticar ele num tamanho geralmente menor do que 2, 3 centímetros, que não há invasão de algum órgão ao lado do pâncreas ou que as estruturas vasculares estão livres, esse paciente é levado para uma cirurgia e é o paciente que a gente tem mais chance de conseguir uma boa terapia. Eventualmente precisa de uma quimio e radioterapia ou só quimio ou quimio-radioterapia antes de um procedimento cirúrgico. Então tem de ser avaliado caso a caso, o tamanho, a localização, se tem estruturas vasculares próximas, se consegue biópsia. Esse é o adenocarcinoma, o que todo mundo tem um grande temor e o que tem uma chance de sobrevida, em linhas gerais, em torno de 10% em 5 anos, para aqueles casos, para todos os casos. Claro que os casos iniciais têm um prognóstico, os casos mais avançados têm um outro prognóstico. Existe um outro tumor, cada vez mais diagnosticado, até pela evolução dos exames de imagem, pela evolução da ressonância, pela evolução da tomografia, pela possibilidade de fazermos um exame chamado ecoendoscopia, que é um ultrassom lá na pontinha do endoscópio, chamado tumor neuroendócrino. O tumor neuroendócrino, ele pode produzir substâncias, né, estimular a produção de substâncias normais ao pâncreas, como insulina, glucagon, o VIP, somatostatina. E essa produção dessas substâncias, né, pode gerar um tumor funcionante. E esse paciente tem alguns sintomas relacionados a essa hiperprodução dessas substâncias. Porém, a grande maioria dos tumores neuroendócrinos são tumores neuroendócrinos não funcionais. São aqueles que não produzem substâncias. Geralmente são sólidos esse tumor, eventualmente ele pode ter uma composição semelhante a um cisto. Existem alguns marcadores, entre eles um marcador chamado cromogranina, que ele não é 100%, como as pessoas imaginam, pode ser medido no sangue. Existem alguns exames interessantes a serem solicitados antes de um procedimento cirúrgico, para fazer um estadiamento, ver como é que está, que é o PET, um PET com galho, eventualmente um exame para avaliar análogos das substâncias produzidas por esses tumores. E o tamanho dele também é importante na avaliação de cirurgia, geralmente os tumores aí acima de 2 centímetros. Tumor neuroendócrino não é igual a câncer. Ele pode ter um comportamento de uma doença benigna, estadiada de grau 1, grau 2 e grau 3, mas ele também pode ser um câncer. É muito importante nessa avaliação um especialista, é muito importante nessa avaliação uma biópsia, esses exames que eu já falei e alguns marcadores que são vistos no exame chamado imunohistoquímica. Entre eles, o principal é o Ki67. Então, esse Ki67, o quanto ele é positivo, pode determinar a gravidade. Então, são vários os itens envolvidos no tumor neuroendócrino e o que eu posso te dizer é que, alinhado com um especialista numa equipe multidisciplinar que envolve um oncologista, um radioterapeuta, um gastro, um cirurgião, hepatobílio pancreático, esses pacientes podem ter uma boa condução. Nem sempre é câncer, geralmente é benigno, mas eventualmente pode ter um comportamento malignidade. Espero ter esclarecido a sua dúvida que enviou essa questão para nós. Muito obrigado.